Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amados, o apóstolo Pedro, ele está bendizendo a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está reconhecendo que Deus ele é misericordioso e a misericórdia de Deus o fez uma nova criatura. Pedro disse, ele nos gerou de novo. Gerar de novo é gerar novamente. Eu falei na última mensagem que por causa do pecado de Adão e Eva, o homem nasce pecador. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus enviou Jesus. E em Jesus está a vida eterna. E Pedro, ele teve um encontro com Jesus. Por causa de Jesus Cristo, Pedro, ele recebeu o poder do Espírito Santo. E agora ele está dizendo, eu fui gerado de novo. Por quê? Porque quando o homem foi gerado no ventre materno, ele nasceu um pecador por causa do pecado de Adão. Mas em Cristo Jesus, o homem é gerado de novo, ou seja, ele se torna uma nova criatura. No Evangelho de São João, capítulo 3, vai nos dizer que havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, um príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus então respondeu a Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, aquele que não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Perceba que Nicodemos era um homem religioso. Perceba que Nicodemos era um homem que entendia das leis. Era um homem que estava reconhecendo que Jesus era o mestre. Nicodemos estava reconhecendo que Jesus estava vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer o que Jesus fazia, amados. E muitas pessoas se comportam assim, dizem, eu gosto de ouvir a palavra de Jesus, eu gosto do Salmo 91, eu gosto do Salmo 23, eu oro o Pai Nosso, eu faço as minhas rezas, eu faço as minhas orações, eu tenho a minha religião. Mas Jesus foi categórico. Ele disse a Nicodemos, não adianta me bajular, não adianta fazer elogios, não adianta dizer que acredita. Se não nascer de novo,
não vai ver o reino de Deus. Não é uma opção. Jesus, ele foi taxativo. Necessário é nascer de novo. E Pedro nasceu de novo. Quando se fala de Pedro na Bíblia, as pessoas imaginam um homem bruto. Mas ele nasceu de novo. E ele disse: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olhou para um Pedro da vida e fez de Pedro uma nova criatura. No início da pandemia, todas as pessoas estavam se voltando para Deus. Eu ouvi inúmeras mensagens de pessoas falando, segundo as Crônicas 7:14, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu vou olhar dos céus, vou mostrar a sua terra, e as pessoas comovidas, e louvores nas janelas dos apartamentos, as pessoas indo para as ruas, se ajoelhando no meio das ruas, fazendo orações, todo mundo falando de Deus. Oh, que coisa linda! Mas passou, não permaneceu. Por que não permaneceu? Porque não nasceram de novo. A natureza do adorador é adorar. Mas quem não é adorador finge. E quem finge não permanece. Quem finge não vai, aleluia, adorar sempre, porque é apenas um fingimento, e todo fingimento tem data de validade. Pedro, ele encontrou algumas pessoas que caminhavam com ele, e viu aquelas pessoas novamente bebendo. Pedro encontrou velhos companheiros que agora estavam novamente se prostituindo. Estavam novamente praticando a idolatria. E Pedro disse assim na sua segunda carta, no capítulo 12, verso 22, Pedro ele disse: verdadeiro é o provérbio acerca de vós. O cão voltou a comer o seu próprio vômito, e a porca lavada está novamente no lamaçal. Mas eu posso entender perfeitamente o porquê uma porca, depois de ter tomado um banho, ela volta para a lama. Por causa da natureza, ela é uma porca. Eu posso entender porque um cachorro, ele come o próprio vômito. Por causa da natureza, ele é um cão. O que eu não entendo é alguém que se dizer cristão, adorando a Deus, mas só por medo, só por causa de algo que foi novo na vida do mundo inteiro, cantando louvores, se ajoelhando no meio da rua para orar, cantando na janela dos apartamentos. Mas o medo passou e as pessoas estão voltando a praticar as mesmas coisas. É por causa da natureza, é a natureza adâmica, é a natureza pecadora. Era tudo fingimento. A Bíblia ela vai nos dizer, no livro do Gênesis, capítulo 8, que Noé estava dentro de uma arca, com a sua família, com os animais, porque do lado de fora o juízo de Deus estava sobre a terra.
Mas nem todos que estavam na arca estavam por obediência. Estavam desejando sair, porque o lugar deles não era a arca. E depois que a chuva cessou, depois que a água desceu, a Bíblia diz que Noé soltou 2 aves, um urubu e uma pomba. As águas haviam minguado, descido, secado. E o que havia na terra? Corpos mortos, porque quem não entrou na arca estava morto. Havia na terra agora carniça, corpos em putrefação. A pomba, quando viu aquilo, ela voltou para a arca. Por quê? Por causa da natureza dela. Pomba não come carniça. Ela voltou para a arca. Mas o urubu permaneceu. O urubu se sentiu no seu habitat, porque ele come carniça. Quem é de Deus permanece. Mas quem não é, não permanecerá. João escreveu a sua epístola e ele disse: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto foi que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Mas é aí que se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus, receberam poder para se tornar filho de Deus e foram gerados novamente pelo Espírito Santo. Quem é você?